BJCast, a Bíblia, o jornal e a caneta em sacadas para o seu dia a dia. Olá pessoal, eu sou Alan Porto, sou o autor do BJC, a Bíblia, o jornal e a caneta, e do BJCast que você está ouvindo agora. A nossa programação básica é toda terça-feira uma sacada sobre a Bíblia, toda quinta-feira uma sacada sobre o jornal e todo sábado uma sacada sobre a caneta. Se você quer acessar e saber um pouquinho mais, visite alenporto.com e fique então com o episódio de hoje. Sai desse tempo que ele não te pertence. Olá pessoal, hoje eu estou pensando aqui sobre um episódio, na verdade é algo que acontece todos os dias, né? Mas esses dias eu estava olhando o meu filho, eu tenho um filhinho, um bebezinho de 8 meses, e olhando meu filho brincando, e ele pegou um plástico, um papelzinho, que é o que guarda os lenços umedecidos que ele usa, e ele estava totalmente envolvido com a brincadeira, com aquele pedaço de plástico. Então ele olhava, ele tocava, ele ouvia o barulho que fazia quando ele apertava, ele tentava colocar na boca, enfim, ele estava completamente presente naquele momento e completamente presente para aquela brincadeira, para aquela atividade. Isso me chamou a atenção de como eu tenho dificuldades em estar presente para as coisas que acontecem na minha vida. E possivelmente você também experimenta esse tipo de dificuldade. É verdade que a atenção das crianças é muito limitada. Então, assim como ele estava completamente presente para aquilo, um pouquinho depois ele estava numa vibe totalmente diferente, brincando com outro brinquedo, sei lá. Mas mesmo nessa dificuldade de atenção prolongada, vamos dizer assim, nos pequenos espaços de atenção, as crianças estão totalmente ligadas àquilo que elas estão fazendo. Elas estão presentes, elas estão conectadas ao momento específico em que elas vivem. Talvez parte disso seja porque o repertório delas ainda é muito pequeno, elas não têm muita memória ou, enfim, muito conteúdo sobre o qual possam trabalhar. Mas isso é algo um tanto desafiador para mim e para você. A nossa dificuldade em estar presentes para as coisas, em parte se dá porque nós tentamos habitar um tempo que não nos pertence. Então, por isso a frase lá do começo, né? Sai desse tempo que ele não te pertence. A nossa dificuldade em estar presentes para as coisas tem a ver com o fato de que nós queremos habitar ou o passado ou o futuro. E assim nós deixamos de viver adequadamente o presente. Como assim? Bom, a gente tenta habitar o passado com a nossa experiência de ressentimento. Então, com o nosso ressentimento, a gente vive lembrando as coisas que aconteceram ou que fizeram a nós, e com isso a gente não consegue desfrutar adequadamente o presente. Então, relacionamentos que a gente poderia desfrutar de maneira agradável com as pessoas são bloqueados por causa de algumas lembranças, de algumas coisas que a gente não perdoou, não deixou passar. E o nosso ressentimento, então, nos faz querer habitar sempre o passado, sempre lembrando, sempre remoendo, sempre mastigando aquilo que já aconteceu, que já deveria ter passado e a gente não deixa passar. O problema do ressentimento é que enquanto a gente tenta viver num tempo que não nos pertence, que já passou, a gente cultiva no coração o que a Bíblia chama de raiz de amargura.
né? A gente se torna pessoas cada vez mais amargas e difíceis, pessoas cada vez mais ácidas e críticas, pessoas cada vez mais defensivas e distantes. E esse é um grave problema, né? A nossa experiência do presente fica profundamente prejudicada porque a gente quer habitar o passado por meio do ressentimento. E aí, talvez você lembre, né, de ocasiões, talvez hoje mesmo, que você estava tentando trabalhar ou fazer alguma coisa e você não conseguiu fazer direito porque você ficou lembrando de alguma palavra que alguém falou para você, ficou lembrando de algum episódio, pensando nas respostas que você deveria ter dado quando alguém falou um desaforo ou alguma coisa desse tipo. Tudo isso te impede de viver adequadamente, saudavelmente o presente. A gente também tenta habitar um tempo que não nos pertence, indo para o futuro. E se o passado é ressentimento, no futuro é ansiedade. A ansiedade é essa tentativa da gente viver controlando um tempo que não é dado a nós. Por meio da ansiedade, a gente fica projetando e imaginando o que vai ser ou o que não vai ser, o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. 2017 está chegando, será que esse vai ser um ano bom? Será que finalmente eu vou me casar? Será que eu vou ter um namorado, uma namorada? Será que eu vou ganhar aquela promoção? Será que eu vou conseguir comprar aquele carro? Será que isso? Será que aquilo? Será que eu vou me livrar das dívidas e tal, e tal, e tal? E assim a gente está deixando de viver o presente e está tentando habitar um tempo que não é nosso. A gente não consegue fazer nada com o futuro, assim como a gente não consegue fazer nada com o passado. De fato, foi o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, que nos alertou contra a ansiedade, lembrando a gente da nossa própria limitação. A gente não consegue aumentar um segundo da nossa vida. E por isso é o próprio Jesus que recomenda, olha, não fiquem ansiosos, o que vai acontecer? Deus sabe o que vocês precisam. E Jesus meio que termina essa recomendação para a gente dizendo, basta a cada dia o seu mal. E Jesus está basicamente dizendo, pessoal, vivam o presente, vivam o hoje. A nossa tentativa de viver um tempo que não nos pertence é uma manifestação da nossa arrogância. Quando a gente lembra do passado e tenta manter o passado por meio do ressentimento, nós estamos nos colocando no lugar de Deus para exercer juízo sobre alguma coisa, sobre alguma situação, sobre alguma pessoa. Quando nós tentamos andar ansiosos quanto ao futuro, nós revelamos que estamos tentando nos colocar no lugar de Deus para projetar e controlar o que vai acontecer. Mas na prática, o que acontece é só cansaço. Quando a gente lembra do passado de maneira ressentida, a gente só alimenta no nosso coração a frustração, a ira, a amargura, a dor. Quando a gente tenta controlar o futuro por meio da nossa ansiedade, a gente só alimenta o cansaço por perceber que não há nada que a gente possa fazer, porque a gente não tem nenhuma ingerência quanto ao dia de amanhã. Por isso a melhor coisa para mim e para você é ser como um bebezinho de 8 meses, totalmente focado num papelzinho de plástico que ele está tocando, ouvindo, cheirando e colocando na boca. Viver o presente é o que nos resta. De fato, o presente é aquilo que nos foi dado por Deus. O que a gente tem é o hoje, é o agora. E quando a gente consegue entregar tanto o passado quanto o futuro nas mãos do Senhor, então a gente consegue perdoar as pessoas e se relacionar com elas de maneira saudável. Então a gente consegue fazer escolhas sem medo de ser destruído no futuro, porque ele pertence ao Senhor. Então a gente consegue verdadeiramente desfrutar o agora, tendo saúde, tendo paz, tendo equilíbrio e descansando naquele que tem o verdadeiro domínio sobre o tempo, que é o nosso Senhor. Então a grande sacada é: saia desse tempo que ele não te pertence. Se você tem
se alimentado do passado com ressentimento. Está na hora de perdoar, de deixar passar essas coisas. Está na hora de focar no presente e caminhar. Se você está vivendo ansioso quanto ao futuro, está na hora de lembrar que Deus só te deu o hoje para viver e que o futuro pertence a Ele. Entrega para o Senhor e caminha no tempo que te é dado. O que você vai fazer com isso? Espero que você tenha algumas resoluções aí para 2017 ou já para hoje, né? Em maneiras de aplicar, de tornar isso real na sua própria vida. E o meu desejo é que todos nós, você e eu, consigamos viver de maneira mais leve e mais equilibrada no tempo que nos é dado. Um grande abraço. Então é isso. Se você gostou desse episódio, você pode passar adiante. Compartilhe com as pessoas no WhatsApp, nas redes sociais, curte lá e indica para mais pessoas acessarem alemporto.com/bjcast ou então procurar no iTunes ou no SoundCloud BJCast e assinar lá para você receber as atualizações direto no seu celular. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo.